Olá pessoal, graça e paz, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja comigo e com você para todo sempre. Pessoal, veja bem, hoje é 19 de fevereiro de 2024, né? Estamos ainda, diante do nosso devocional sobre o plano de leitura do livro de Efésios. Estamos no capítulo 4, hoje vamos ler o versículo 28. E a palavra do Senhor diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Aleluia. Pessoal, veja bem, não furtarás, né? Então, é um dos 10 mandamentos. E ao dar essa ordem, Deus instituiu o direito à propriedade privada. Uma pessoa tem o direito de transformar a própria força em ganho e de usar esse ganho como lhe aprouver. Deus deu uma porção de leis ao povo de Israel, com respeito à proteção de sua propriedade. Veja bem, e nossa lei atual incorporou vários desses princípios. Roubar ou furtar era um pecado típico dos escravos no tempo de Paulo. Muitas vezes, esses escravos não eram tratados corretamente e viviam em estado constante de necessidade, praticamente sem qualquer amparo da lei. Ao escrever a Tito, Paulo insta-o a admoestar os escravos a que não furtem, mas que sejam fiéis a seus senhores. Tito 2:10. No entanto, esse tipo de crime não se limitava apenas aos escravos e era cometido pelos cidadãos em geral, pois Paulo está escrevendo a trabalhadores assalariados da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 28. Além de ser mentiroso e homicida, Satanás também é ladrão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Algumas pessoas vão dizer: mas esse versículo é diretamente para Satanás, porque não sei o que, é para os pastores que roubavam. Mas por trás de tudo, quem é o motivo? É Satanás. O propósito específico de Satanás é o que? É roubar aquilo que é de Deus. O que é de Deus? As almas, as vidas, aquilo que é mais importante. Então, veja bem, o que Satanás fez? Ele transformou Judas em ladrão. João, capítulo 12, versículo 6. E faria o mesmo conosco se estivesse a oportunidade. Quando tentou Eva, o inimigo fez o quê? Fez dela uma ladra, pois ela tomou para si um furto que lhe era proibido. Eva, por sua vez, levou a Adão a roubar. O primeiro Adão roubou e foi expulso do paraíso. Preste atenção, o primeiro Adão, ele roubou e foi expulso do paraíso. Mas Cristo, o último Adão, disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Paulo acrescenta o motivo para a admoestação. Devemos dizer a verdade porque somos membros uns dos outros. Devemos controlar nossa ira para não dar lugar ao diabo. Devemos trabalhar e não roubar, a fim de ter com que acudir ao necessitado, pois este é o propósito. Seria de se esperar que o apóstolo dissesse: trabalhe a fim de ter o suficiente para si mesmo e não ser tentado a roubar. Em vez disso, porém, ele colocou o trabalho humano em um patamar muito mais elevado. Trabalhar para ajudar os outros é exatamente o oposto de roubar, ou seja, prejudicar a outros. Com essa admoestação, Paulo tenta evitar o perigo de até mesmo
o trabalho honesto tornasse egoísta. Sem dúvida, era uma regra fundamental da igreja primitiva. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Um cristão preguiçoso rouba de si mesmo, dos outros e de Deus. É evidente que Paulo não escrevia a cristãos que não podiam trabalhar por causa de alguma deficiência incapacitante, mas sim aos que não queriam trabalhar. O próprio Paulo era um exemplo de trabalhador diligente, pois, enquanto fundava igrejas locais, trabalhava fazendo tendas, bolsas, alpacas e etc. Diante disso, todo o rabino judeu aprendia o ofício, pois eles mesmos diziam: aquele que não ensinar o filho a trabalhar, o ensina a roubar. Ao longo das Escrituras, vemos que os homens que Deus chamou estavam ocupados quando receberam o seu chamado. Moisés cuidava do quer de ovelha, Gideão malhava o trigo no lagar, Davi cuidava dos rebanhos de seu pai, e os 4 primeiros discípulos lançavam ou remendavam redes de pesca. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro, tá bom? Trabalhar para se manter e ajudar o próximo. E amanhã nós voltaremos com o versículo 29, iremos falar sobre palavras torpes, tá bom? Deus abençoe.